Olá pessoal, muito bom dia a todos. Bem-vindos aí a mais um AstroBits. Nesse daqui a gente vai dar uma olhada num fenômeno observacional, né, que a gente consegue reconhecer quando a gente analisa o movimento dos planetas, né, ao longo de vários dias no céu, né? Esse fenômeno é chamado de o movimento retrógrado aparente dos planetas. Esse movimento, esse fenômeno já era bem conhecido, né, desde da antiguidade, né, os filósofos lá da Grécia Antiga já tinham descrito, né, esse fenômeno, descrito esse movimento, e ele foi utilizado, né, no debate que teve, até mais ou menos a época de Galileu, num debate que teve a respeito do modelo de universo que a gente conhece, né? Então, antigamente a gente acreditava que a Terra era o centro do universo e tudo girava ao nosso redor, né? Uma outra corrente de pensamento já pregava que era o Sol que estava no centro do universo e as coisas giravam ao redor do Sol, inclusive a Terra, inclusive nós, tá? Então esse fenômeno, né, do movimento retrógrado dos planetas foi utilizado aí durante muito tempo como um elemento desse debate, tá? Então vamos descrever, vamos dar uma olhadinha aqui no que é esse movimento. Eu estou aqui utilizando o programa Stellarium, né? O programa Stellarium, para quem não conhece, ele é um programa gratuito, né? Pelo menos para as versões de computador ele é um programa gratuito. E ele é um simulador de céu, então a gente coloca aqui uma data qualquer, um local qualquer, e ele mostra para a gente qual é a posição dos astros, né, nesse céu que a gente observa. Então vamos utilizar esse programa para a gente descrever esse movimento. O geocentrismo, né, que é aquela corrente de pensamento que diz que a Terra está no centro do universo e tudo gira ao nosso redor, ela é uma corrente bastante plausível se a gente observar sem muita atenção, sem muito detalhe. Se a gente só olhar para o céu, o que a gente vê? A gente vê, né, que os objetos eles estão realmente... Aqui deixa eu interromper, mostrar o Sol não, ok? A gente consegue reparar que os objetos eles... né, aparentemente estão girando sim ao redor de nós, né? Então se a gente pega o Sol, por exemplo, acabou de se pôr, né, as estrelas que a gente vê no céu também parecem descrever, né, uma trajetória circular ao redor da gente, né, desde aqui do horizonte leste, onde elas parecem nascer, até o horizonte oeste, onde elas parecem se pôr, tá? Então esse movimento aparente que a gente vê desses astros no céu é o que foi aí utilizado, né, por muito tempo para tentar defender essa ideia de que nós estamos no centro e tudo gira ao nosso redor, certo? Aqui então, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem, deixa eu tirar aqui, fazer algumas configurações, tirar o solo, etc. Colocar objetos do sistema solar, os rótulos. Então aqui nós temos o planeta Marte e o planeta Saturno, né, localizados aqui. Eu estou em 2016, março, dia 5, mais ou menos às 2h30 da manhã, né? Para mostrar para vocês, Marte está aqui nesse horário, nessa posição, próximo aqui à constelação do Escorpião. Ativei o risquinho dela aqui, né? Então essa daqui é a constelação do Escorpião. Marte e Saturno são dois planetas que estão aqui próximos, né, dessa constelação, nessa data e horário, tá? O que a gente vai fazer aqui é observar o movimento desses planetas. Reparem que se a gente colocar ao longo da noite apenas, né, então aparentemente, né, os planetas eles estão se movendo junto com as estrelas, né, junto com as constelações. Mas se a gente observar, deixa eu colocar aqui às 3 da manhã de volta, ok? Se a gente observar a mesma posição do céu ao longo dos vários dias, né, a gente vai ver uma coisa interessante, né? Então aqui o que eu vou fazer é observar essa mesma região do céu, né, sempre no mesmo horário, só que em dias diferentes. Eu vou avançar os dias aqui
tá? Mas vou estar observando para esse ponto do céu no mesmo horário, tá? Então acompanhem o que acontece com a posição do planeta Marte se a gente fizer isso, né? O planeta Marte está indicado aqui. Vamos ver? Então, nesse dia aqui, dia 5 de março de 2016, às 3 da manhã mais ou menos, o planeta Marte estava nesta posição. Já no dia seguinte, reparem no mesmo horário, né, às 3 da manhã, deixa eu interromper aqui a passagem do tempo, às 3 da manhã, mas no dia 6 agora, reparem que ele mudou um pouquinho de posição. Se eu colocar no dia 7, mudou mais um pouco, dia 8 mudou mais um pouco, e assim por diante. Certo? Então a gente vê que os planetas eles mudam de posição ao longo dos dias, né, em relação às estrelas que estão fixas na esfera celeste. Certo? Se a gente acompanhar esse movimento, né, se a gente acompanhar a posição dos planetas ao longo de vários dias, a gente vai perceber esse movimento retrógrado. Veja só, então eu vou avançar aqui, tá? Vários dias. Reparem, vejam, né? Prestem atenção na posição de Marte ao longo desses dias. Vamos ver? Né? Então aqui estou avançando, ele está indo para frente, aparentemente, aí parece que ele está voltando agora para trás, certo? Em relação às constelações fixas. E agora ele volta novamente, né, no seu movimento adiante, né? Então isso daqui a gente viu durante vários dias, né? Aqui nós estamos dia 5 de setembro, então vários meses, na verdade, demorou para que a gente pudesse observar esse movimento, mas o que a gente viu ao longo desses meses foi que Marte fez como se fosse um laço, né, no céu. Esse laço é justamente o movimento retrógrado aparente que a gente vai tentar explicar agora com base nos dois modelos de universo que a gente tinha naquela época, o modelo geocêntrico e, posteriormente, o modelo heliocêntrico. Vamos lá para o PowerPoint? Então vamos lá, pessoal. Nós já vimos, né, no Stellarium o que é o movimento retrógrado aparente, né? Então seria aquele movimento de laço que os planetas dão, né? Quando a gente observa o movimento, a posição deles ao longo de vários dias. Então vamos explicar esse movimento de acordo com as duas teorias de universo que a gente tem na história da astronomia, né, até essa época. Então, esse modelo aqui é um modelo de Ptolomeu, foi desenvolvido mais ou menos no século II depois de Cristo, né? Ele é um modelo geocêntrico, modificado dos modelos geocêntricos tradicionais, né, do Aristóteles, né, de outros filósofos. E sendo geocêntrico, ele pressupõe que a Terra está no centro do universo e tudo gira ao redor dela. Então aqui, a órbita dos astros ao redor da Terra são perfeitamente circulares, é outra característica desse modelo. E o modelo do Ptolomeu ele vai justamente introduzir círculos chamados de epiciclos e deferentes para tentar explicar esse movimento retrógrado que a gente vê nos planetas. Então, o modelo geocêntrico original, né, que foi primeiro proposto, ele pressupunha a Terra aqui no centro e a órbita de todos os astros, uma órbita circular ao redor da Terra. Todos os astros, Sol, Lua, estrelas, planetas, tudo que a gente via no céu girava ao nosso redor em órbitas perfeitamente circulares. Certo? Obviamente que esse modelo ele não explica o movimento retrógrado. Se está tudo girando ao redor do nosso planeta, ao redor de nós, não tem como a gente ter um movimento de laço aqui numa situação como essa. Então, o Ptolomeu ele modificou esse modelo, né, introduzindo justamente esses outros círculos chamados de epiciclos e deferentes. Então, o que são? Olha só. O deferente seria esse círculo maior, tá? Que está aqui representado, e o epiciclo seria esse círculo menor aqui. Então, o modelo do Ptolomeu ele pressupunha que os planetas que a gente vê no céu, eles orbitam, eles fazem uma órbita do epiciclo, né? Uma órbita aqui no epiciclo, girando em torno de um ponto do deferente. E o deferente, por sua vez, esse ponto do deferente girando ao redor aqui da Terra. Certo? Então, nesse caso, o movimento retrógrado dos planetas é explicado justamente quando esse planeta está nessa posição, andando de volta aqui, né,
fazendo esse movimento nessa posição do epiciclo, ok? O Ptolomeu ele ainda aprimorou esse modelo dele, né? Tirando a Terra do centro do universo, deslocando um pouquinho a Terra do centro, né? E introduzindo outros epiciclos indiferentes, né? nesse sistema, para melhor justificar e prever as posições desses planetas a hora que eles iam observá-los no céu, certo? Só que o modelo dele ele ficou tão complicado, tão complexo, né? Teve alguns modelos que ele pressupunha 7 epiciclos diferentes aqui, né, para tentar justificar as posições dos planetas. Então ele ficou sendo um modelo extremamente complexo da gente analisar e justificar. E obviamente ele também não levava em consideração a física, né, dos astros, né, a lei da gravitação. Obviamente que isso surgiu só depois, né? Mas é um modelo que não leva em conta isso, então atualmente a gente não leva esse modelo em consideração, certo? Agora, o modelo heliocêntrico, já ao contrário, ele pressupõe que o Sol esteja no centro do sistema solar, certo? E os planetas, inclusive a Terra, giram ao redor do Sol. Tá? Então aqui vamos supor, o Sol eu não estou representando, mas ele estaria aqui no centro desse sistema solar. Aqui, por exemplo, a Terra e aqui, por exemplo, Marte com as suas órbitas ao redor do Sol, certo? Sempre em movimento, né, no movimento da sua órbita normal, como a gente conhece. Como que a gente explica o movimento retrógrado aparente de Marte numa situação como essa? Então vamos ver. Vamos supor que a Terra esteja aqui e Marte esteja aqui, né, nessas posições ao longo das suas órbitas. Como que a gente vê, como que a gente observa Marte dessas posições? Então a gente está vendo uma linha divisada aqui, então o que a gente vê é Marte sendo projetado numa determinada posição da esfera celeste, certo? Depois que passa alguns dias, o que acontece? A Terra andou mais um pouquinho ao longo da sua órbita, Marte andou mais um pouquinho ao longo da sua órbita, e o que a gente tem agora é uma outra linha divisada, né? Então a gente está vendo Marte sendo projetado nesta posição agora da esfera celeste, por isso que ele mudou de posição em relação às estrelas fixas. Então o que a gente vê é ele saindo desse ponto 1 do céu e indo para esse ponto 2, né? Num movimento aparente, né? Um movimento normal aparente que a gente vê. Depois de mais algum tempo, esses planetas estão em outra posição, uma nova linha divisada projeta Marte nesta outra posição aqui. Agora, depois de mais um tempinho aí ainda, se a gente tem esses planetas nessas posições, o que a gente vê é que Marte está sendo projetado agora nesta posição, né? Então, o que aconteceu? Ele partiu da posição número 1, foi para a posição número 2, depois foi para a posição número 3 e agora parece que ele está voltando. Então, é nesse movimento aqui que a gente percebe aquele laço que o Marte deu, né, quando a gente estava vendo ele lá no estelário. Mas Marte realmente voltou para trás ao longo da sua órbita? Não, ele continuou indo para frente. A única coisa é que nós estamos vendo Marte de uma perspectiva diferente. Então, para nós, aqui da Terra, que também está girando ao redor do Sol, parece que Marte está numa posição anterior. Mas parece apenas, né? Por isso o movimento retrógrado aparente. Se a gente continuar, então a gente vê aqui nessa posição, Marte veio até ainda mais aqui para trás, né? E depois parece que ele está retomando, né, o seu movimento normal. Tá? Então o que a gente vê? Que Marte saiu daqui, veio para cá, depois ele pareceu voltar, e agora apareceu, está indo de novo. Certo? Então esse é o movimento retrógrado aparente que a gente observa nos planetas se a gente, né, analisa a posição desses planetas ao longo de vários dias, vários meses, vários anos. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a explicação heliocêntrica que a gente dá. Reparem que ela não requer epiciclos, não requer deferentes, não requer nada, além da órbita, né, do nosso planeta também está girando ao redor do Sol. Então esse modelo heliocêntrico ele explica de uma maneira mais simplificada, de uma maneira melhor,
E depois, obviamente, né, depois que a gente começou a relacionar o movimento dos astros com a mecânica newtoniana, né, depois que Newton começou a explicar o movimento dos corpos, é que a gente também justificou esse modelo também utilizando a teoria da gravitação universal. Isso veio bem depois, né, mas é outro argumento aí para dar força para essa teoria heliocêntrica do universo que a gente tem. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenha sido útil e até a próxima.